Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à nossa série Catequese Angélica, Anjos e Demônios. Sou o missionário Matheus Fernandes, da Comunidade Católica Ruá, e com grande alegria, junto com a Canção Nova, estamos aqui para trazer para você esse conteúdo sólido e profundo. Esse nosso primeiro dia nós queremos falar sobre a existência e o poder do demônio. Muitas pessoas se perguntam, será que o demônio existe? Mas e se ele existe, qual é o seu poder? Preste bem atenção. Aqui não é uma questão de opinião. Nós não estamos aqui trazendo para você uma mera opinião, mas sim aquilo que o catecismo da igreja ensina e aquilo que a Sagrada Escritura nos revela. Logicamente, muita coisa se fala sobre a existência do demônio. Nós temos escutado várias pessoas falando até mesmo que o demônio não existe. Eu quero iniciar dizendo uma frase do nosso querido e saudoso Padre Rufus Pereira, maiores exorcistas que nós tivemos a graça de testemunhar aqui no Brasil. Padre Rufus dizia que quem não acredita no demônio é porque nunca leu a Bíblia. Sim, está revelado aqui na Sagrada Escritura. Mas se o demônio existe, Deus que criou o demônio, vamos entender desde o início. Santo Tomás de Aquino, quando ele fala sobre a criação, no tratado sobre a obra dos 6 dias, questão 46, ele diz que Deus criou ao mesmo tempo 4 coisas. Criou o céu, empíreo, o céu onde ele habita, criou o tempo, criou a matéria corpórea chamada terra e criou a natureza angélica, criou os santos anjos. E o parágrafo 391 do Catecismo da Igreja vai dizer que, por detrás da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora. A tradição e a Sagrada Escritura, diz o Catecismo, vai ver nessa voz um anjo destronado. E segue nesse parágrafo 391, dizendo que todos os anjos foram criados bons. Todos. Tiveram aqueles que se rebelaram, que se tornaram, assim, os inimigos de Deus, se tornaram os demônios. Então, por orgulho e por uma livre decisão, eles pecaram. Pecaram renegando a Deus, rejeitando, vai dizer o parágrafo 392, de maneira livre, porque Deus criou todas as coisas dentro da sua liberdade. E eles rejeitaram o reino de Deus, rejeitaram a vontade de Deus. E por que é um caráter irrevogável? Olha, para que as pessoas às vezes ficam pensando, mas Deus não teve misericórdia desses anjos que decaíram? O parágrafo 393 do Catecismo vai dizer que não é uma deficiência da misericórdia de Deus. É irrevogável, porque quando nós entendemos sobre a natureza angélica, nós vamos ver que os anjos, por si só, têm uma ciência muito maior do que a nossa. Então, quando o anjo disse não a Deus, ele tinha plena certeza e convicção daquilo que estava fazendo. Mas na Sagrada Escritura, onde nós podemos ver aquilo que vai dizer lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos travaram um combate contra o dragão e os seus anjos rebeldes. Isso começou muito antes. O profeta Isaías fala sobre nós no capítulo 14, dizendo que aquele que é estrela da manhã, estrela d'alva, que é a tradução de Lúcifer, estrela da manhã, vai dizer que ele se inflou de orgulho e disse, vou subir acima das estrelas do Senhor. Quando nós olhamos para uma leitura, fazemos, melhor dizendo, uma leitura alegórica da Sagrada Escritura, quando se fala sobre estrelas e astros, algumas vezes se entende sobre anjos, assim como no próprio Apocalipse 12, quando aparecem as estrelas ali falando dos santos anjos. Nesse Isaías 14, quando ele disse que vou subir acima das estrelas, me sentarei no trono e serei como o Altíssimo, nós vemos que o demônio sempre quer estar no lugar de Deus. O demônio quer ser adorado como Deus. Assim foi a tentação que o próprio Jesus teve em Lucas
4, em Mateus capítulo 4 também, quando o demônio ofereceu para ele todos os reinos que lhe foi dado, se prostrado ele o adorasse. Então, sim, o demônio existe. O próprio Jesus fala sobre ele no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, e vai dizer que ele era homicida, ele é homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele, ele não permaneceu em Deus. E aí nós temos que olhar para dois extremos. As pessoas que não acreditam que o demônio existe. Se você ouvir alguém dentro da igreja falando que o demônio não existe, infelizmente essa pessoa está cometendo uma falta muito grave, que o Código de Direito Canônico, no cânon 751, vai dizer que quando se fala contra a verdade revelada, contra a doutrina da igreja, isso é uma heresia. Temos que tomar muito cuidado com isso. O outro extremo são aqueles que morrem de medo do demônio. Meu Deus, é como se o demônio tivesse um poder infinito. Porém, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 395, vai dizer que ele tem poder por ser um puro espírito. Não quer dizer que ele é um espírito puro, um puro espírito. Lembra? Os anjos não têm matéria corpórea, parágrafo 328 do Catecismo da Igreja. Eles são espíritos. E por ser um espírito, sim, ele tem poder, mas o seu poder não é infinito, vai dizer esse parágrafo 395. O seu poder é limitado e ele não pode impedir a edificação do reino de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. A questão é de que lado você está. Quem você tem criado vínculo e amizade? Nós temos os santos anjos de Deus a nosso favor. Você tem o seu anjo da guarda, como diz o parágrafo 336 do Catecismo da Igreja, que do seu lado, durante toda a sua vida, há um anjo que te guarda e que cuida de você. Mas, se eu tenho esse anjo, se Deus me concedeu essa proteção, por que Deus ainda permite com que o mal possa agir no mundo? A primeira coisa, gente, que nós precisamos ter uma plena convicção é o que São Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então o mal ele age no mundo porque o próprio homem vai permitindo essa ação, vai buscando aqueles homens que acabam não conhecendo a graça de Deus. E esse parágrafo 395 do Catecismo da Igreja, ele termina dizendo que é um mistério essa permissão de Deus da ação do demônio no mundo. Independente da situação, como eu disse, de realmente ser uma abertura do próprio pecado do homem, mas essa permissão de Deus é um mistério. Só que esse parágrafo termina dizendo aquilo que São Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós confiamos nesse amor e nessa divina providência. Na nossa catequese de amanhã, você vai compreender de maneira muito mais profunda qual é a intervenção de 3 seres poderosos em nossas vidas, dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, e onde eles entram nessa batalha, nessa nossa luta diária contra esse inimigo que nós não vemos, mas que ele existe e, mais uma vez eu digo, e não tem um poder ilimitado. O seu poder é finito porque a graça de Deus, a providência divina é muito maior em nossas vidas. E desde já eu quero deixar aqui para você uma convocação. Você que se interessa sobre esse tema, nós teremos na semana que vem, nos dias 4, 5 e 6, a Jornada dos Santos Arcanjos. Você vai viver 3 aulas de maneira muito profunda. Serão 2h30 numa noite fantástica. Estará presente conduzindo essa Jornada dos Santos Arcanjos a nossa querida irmã da comunidade Canção Nova, Ana Lúcia, nosso querido Padre Diogo Albuquerque e eu, Matheus Fernandes, estarei ministrando para você 3 noites. Vai ser fantástico. Vai ser online, gratuita e ao vivo, tá bom? Então você vai ter realmente 3 noites de muita catequese,
muito conteúdo. Vai ser diretamente do Auditório São Paulo, da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. E você, para participar, se inscrever, como eu disse, de maneira gratuita, tem um link aqui na descrição deste vídeo. Você clique nesse link, entre e se inscreva, não fique de fora. E também convide outras pessoas. Não vai ser aberto aqui no YouTube. É uma formação que ela é fechada, por isso você precisa se inscrever. Se inscreva e já entre no grupo do WhatsApp para você receber todas as informações sobre a Jornada dos Santos Arcanjos na Canção Nova, nos dias 4, 5 e 6 de julho, tá bom? Já na semana que vem. Então não perca tempo, clique aqui, se inscreva e amanhã, 20 horas, nós estaremos falando sobre os Santos Arcanjos aqui na nossa catequese angélica, Anjos e Demônios. Até o 4º dia, eu tenho certeza que você vai estar com uma intimidade profunda com os Santos Anjos. Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família pelas virtudes dos Santos Anjos e Arcanjos. Salve Maria Imaculada!